Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta quinta-feira, dia 14 de novembro. Lembrando, dia 15 feriado, não haverá negociação na Bolsa de Valores. Então, por esse motivo, encerramento aqui da semana. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Procedimento simples, é só você passar o cursor do seu mouse em cima da imagem. Inscreva-se aqui no canto inferior direito se estiver aparecendo essa imagem para você. Se não estiver aparecendo, abaixo desse vídeo tem aí opções de se inscrever. Passando o cursor aqui em cima, vai aparecer a opção para você clicar para se inscrever gratuitamente aqui no canal. Aqui na análise de hoje vou falar sobre o Ibovespa, além do Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Falo também de PTR4, Vale 3, FLRY3, Tend 3, Detex 3, VVAR3, EQTL3 e EZTC3. Antes de mais nada, também se você desejar receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão de compra e venda, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos e, na sequência, testar gratuitamente esse serviço durante um determinado período. Você vai também receber as carteiras de ações e as informações relevantes durante cada pregão. Então, aqui no Ibovespa, dia de hoje, a alta de 0,42%, está próximo de entrar dentro do leilão de fechamento. Então, aqui, Ibovespa de maneira... fechando o pregão de hoje com alta de 0,42%, pode alterar um pouco essa variação. Na semana, queda de 1,06%, ou seja, nessa semana o que aconteceu no Ibovespa? A gente teve o sinal de indefinição da sua tendência. Anulou a tendência de alta, perdeu ali mínima de um fundo anterior, então um sinal de indefinição da tendência. Se eu jogar aqui no gráfico de 2 dias, ainda não teria acontecido o final dessa tendência, teria tido um movimento longo para cima, um movimento para baixo que começou de maneira forte, 2 candles aqui perdendo mínimas anteriores, então de maneira muito forte, mas está em cima de um patamar ainda importante em termos de suporte, que é desde uma região aqui, principalmente na faixa dos 106 mil pontos, até um patamar mais abaixo, que seria aqui na região na faixa dos 105.300 pontos. Então essa faixa aqui, ó, bem testada, é a região de suporte mais relevante para o índice Bovespa. Mas para gerar algum sinal um pouco mais relevante para cima, no decorrer da próxima semana, precisa fechar um pregão novamente ali acima da média móvel exponencial de 13 períodos, que já seria um indício de voltar para cima de uma região aqui que era suporte e tende a funcionar agora como resistência num possível movimento de alta do índice, por exemplo, uma região aqui na faixa dos 107,219. No gráfico semanal, sinalização de queda, de topo no gráfico semanal, contra a tendência ainda que é de alta, mas apontando aqui para um movimento de baixa ou mesmo um movimento lateral, enquanto não gerar o sinal contrário, que seria, por exemplo, semana que vem, superar aqui, anular esse topo, superando 109 mil a máxima histórica, 109.671,91. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, seja agora ou no decorrer dela, útil em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, enfim, qualquer que seja a forma que ela é útil para você, dê um like, dê um joinha nela, eu agradeço de imediato. Nos futuros, então, mini índice parado em cima de um patamar de suporte, está aqui, patamar de suporte, gráfico de 60 minutos, temos aqui uma indefinição da tendência, veio aqui em cima, bateu na zona de resistência, temos aqui no mini, ó, a zona de resistência que vem aqui desse fundo anterior, passando aqui para baixo, ou seja, essa região aqui, que aqui funciona como resistência, aqui funciona como resistência, aqui novamente como resistência. Dentro do atual contexto, aponta um pouco mais para cima, tá? Aqui é um movimento de subida. Logo, abriu subindo, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta, preferencialmente fundo ascendente acima dos 107.020 pontos. Por outro lado, segunda-feira abriu caindo aqui, veio aqui forte para baixo, já abriu gerando topo descendente, vindo para baixo da média móvel de 13 períodos, principalmente para baixo da região ali dos 106.665, vai ficar mais para se buscar a operação na ponta vendedora, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 minutos, ou seja, vem aqui forte para baixo, gera sinalização de topo descendente ou pivô de baixo, fica mais para se trabalhar na venda de day trade no mini índice. Seguindo, nós temos aqui o dólar no pregão de hoje apresentando alta, lembrando aqui o dólar na faixa ali de zona de resistência importante, mas já superando essa região dos 4,197, já chegou a invadir os 4,200, máxima do dia 4,204, segue dentro do movimento de alta sem sinalizar ainda a perda, o sinal de topo, ou seja, perda da mínima do que no anterior. Então a mínima aqui agora 468, sinalização de baixa no dólar seria a perda da mínima do pregão de hoje para aumentar a chance de queda para o dólar. Então, nesse momento, olhando para o intraday, nós temos o que? O dólar em tendência de alta no G60, abriu o próximo pregão aqui para cima, superando a máxima dessa última hora de pregão, que nesse momento está na faixa dos 498,50, ficará mais interessante para se trabalhar com compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10,85 minutos, fundo acima da região dos 497,50.
muito mais interessante para se trabalhar na ponta compradora, gráfico de 5 minutos ou gráfico de 10 minutos, 497,50 está por aqui. Então vem aqui para cima, gera sinalização de alta de fundo ascendente ou pivô de alta, mais interessante para compra gráfico de 5 ou 10 minutos. No semanal, podemos ver a continuidade do movimento de subida no gráfico semanal, ainda com espaço em termos de tempo, né? Passou um tempo aqui corrigindo, agora está vindo com um movimento para cima que pode gerar um movimento maior aqui para cima no dólar. Nas ações, a PTR4 no pregão de hoje, deixa eu só verificar aqui se eu retornei com ajuste, ainda não. A PTR4 no pregão de hoje queda de 1,87%. Então, ativo gerando aqui aquela sinalização que eu tinha comentado, se vier um pouquinho mais para baixo e na próxima semana, por exemplo, segunda-feira, se abrir subindo e superar essa máxima, possibilidade de compra. Se ficar ainda aqui abaixo no decorrer na segunda-feira e na sequência gerar aqui um fechamento para cima dessa região aqui de suporte que ela está perdendo hoje em fechamento na faixa dos 29,48, com essa queda de 1,87%, lembrando, está dentro do leilão de fechamento, pode alterar um pouco. Isso traria a possibilidade também de buscar uma compra no ativo. Mas, por enquanto, a sinalização é mais negativa, vem para um fechamento abaixo da média. Perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de escorregar um pouco mais a Petro. Lembrando, quando fala escorregar um pouco mais, a tendência aqui no semanal é de alta. E escorregar um pouco mais é uma chance de poder testar as antigas resistências, a chamada mudança de polaridade, funcionar novamente como patamar agora de suporte na faixa dos 29,13, depois tem aqui em torno dos 28,39 e mais abaixo na faixa dos R$ 28,18. Então a zona de suporte mais próxima aí para PTR4 pelo gráfico semanal, que está apresentando na semana uma queda de 1,72%, ou seja, dentro de um processo de correção desse movimento de subida. Lembrando, sinalização de alta no gráfico diário a partir de segunda-feira me chama a atenção para abrir uma compra de swing trade no papel, superação da máxima, por exemplo, do pregão de hoje, dos R$ 30,10. Até passei uma recomendação no pregão de hoje, se ela superasse a máxima de ontem, ou seja, se superasse os 33, mas não superou, não acionou nossa compra e anulou a entrada porque veio para baixo do ponto que era um ponto de stop da operação. Então, não houve compra, não houve execução de compra da PTR4, então a recomendação foi cancelada. Vale 3 no pregão de hoje segue em queda de 0,17%, pelo menos até agora no leilão de fechamento, antes na entrada do leilão de fechamento, não saiu ainda do leilão, pode alterar um pouco, mas segue com viés aqui mais negativo nesse momento, semanal muito ruim, agora com esse fechamento, com esse gap aqui para um lado e para o outro, deixando ali um candle solto ali para cima, como eu já disse, uma ilha de reversão no gráfico diário, e aqui fechamento para baixo das médias, então sinal bem negativo para Vale 3, que isso traz aí um cenário mais negativo para se buscar a operação na ponta compradora de swing trade. Como eu já disse, se essa ação escorregar um pouco mais para baixo, aí para se buscar uma compra mais dentro da região de suporte, aí sim, mais afastado possível dessa região, daria para se arriscar algum tipo de compra na Vale 3, já sem ter uma tendência de alta assim, apoiando o ativo. Lembrando que ela está dando uma zona de suporte mais importante agora na faixa dos 46,86 a 46,75. Abaixo disso, 46,52 são os suportes mais próximos desse ativo, primeiramente aqui, depois aqui essa região de fundo também anterior. Sinalização de alta viria através da superação da máxima de hoje, que está em 47,58. Então, no semanal, queda de 4,35% aí nessa semana, a semana mais curta por conta do feriado de amanhã, desta sexta-feira. Fleury, recomendação de compra no pregão de hoje, o ativo rompeu aqui logo no início do pregão a máxima do pregão anterior, que já tinha sido um engolfo de alta. Recomendei essa compra logo na sequência. Ou seja, o ativo estava até um pouquinho aqui abaixo e já voltando aqui para cima dessa região dos 26,03, passando aqui os dados dessa compra, eu já até alterei o objetivo dessa entrada, dessa operação, porque começou muito bem com alta de 2,77%. Então, passando os dados da compra por volta dos 26,03, stop dessa operação 25,55, que é abaixo da mínima do pregão de ontem, do pregão de quarta-feira. O objetivo inicial era R$ 26,99, está em R$ 26,75. Alterei o objetivo para R$ 27,23. Risco da operação de 1,84%, alocando 27% do capital total nesta operação da Fleury. Então o ativo está bem. E o lado interessante aqui desse está bem é pivôzão de alta no gráfico diário. Perspectiva de subida, o cenário de prazo maior desse ativo eu gosto bastante, tanto que eu coloquei esse ativo já tem um tempo que está na carteira mensal, na carteira de ações mensal,
que eu atualizo aí mensalmente, a carteira Perspectiva, até exibindo aqui a carteira, a Fleury que está aqui, ó. Então, nesse momento, ela está representando aí uma boa alta na carteira, já 5% neste mês, 5,11%. Nesse mês, a carteira está, por enquanto, o dia foi muito bom para a carteira, né, o de pregão de hoje. 2,84% acima do Ibovespa, o Ibov está caindo 0,69%, a carteira está em alta de 2,16%. Por que foi muito bom o dia de hoje? Porque BR Malls foi bem no pregão de hoje, a Detex 3 foi bem no pregão de hoje também, Fleury muito bem no pregão de hoje, VVAR3 baita recuperação, também foi muito bem no pregão de hoje, vou falar sobre ela hoje, e VEG3 segue muito bem no mês, então ativo que está gerando um melhor retorno aí para a carteira nesse mês, já praticamente 2% para a carteira, uma alta de 15,29% no mês, a VEG3. Então voltando aqui para o swing trade, né? Então temos Fleury, essa compra aí executada. Cenário, como já disse, de prazo maior desse papel, gosto bastante. Tem análise especial aqui no canal sobre esse papel. Tem de 3, recomendação de compra no pregão de hoje. Ativo que me chama atenção por conta também do mensal, que está dentro ali de uma sinalização de subida. Tem o semanal, que está aqui dentro de uma zona de resistência, mas olhando para o gráfico diário, ganho de força, vinha fraco. Aí muda essa questão do fraco, gera um ganho de força, para em cima da zona de resistência. Dando um zoom menos, é um patamar forte de resistência. Então tem um risco maior nessa operação de compra aqui. Mas considerando que o ativo fechou abaixo da média, com candle forte, aí volta para cima da média, com candle de força superando a máxima do candle, que foi um candle de baixa, até um pivôzinho de baixa, já é um sinal positivo que pode trazer o rompimento aqui para cima. Então minha expectativa é o seguinte, estou arriscando aqui com stop aqui embaixo, uma compra aqui nesse papel, na expectativa que ela faça o rompimento dessa região, e se romper essa região, tendendo a gerar uma boa relação risco-ganho para a operação. Então, passando os dados dessa compra da Tend 3, que está um pouco abaixo do nosso valor de entrada, 25,70 sugestão, está aqui em 25,64, 24,90 ponto de stop, risco de 3,11%, objetivo lá na faixa dos R$ 27,30, alocando 15% do capital total na Tend 3. O ativo está em tendência de alta e pode gerar agora um novo movimento, um novo rompimento aqui, um novo pivô de alta a favor da tendência. Quando eu falo tendência de alta é porque aqui eu considero basicamente uma correção em ABC desse movimento de subida. Vamos ver se confirma. Fato que se voltar a fechar para baixo da média e gerar nova mínima, também encerraria a posição comprada nesse papel. Detex 3, recomendação de compra no pregão de hoje. Candle muito forte para cima, alta de 4,27%, não saiu ainda do leilão de fechamento. A Tend 3 saiu do leilão de fechamento, fechou em 25,65, Detex 3 ainda não. Então temos aqui uma recomendação de compra justamente nesse valor. Qual é o cenário que me leva a arriscar uma compra nesse ativo? Vem aqui basicamente em uma tendênciazinha de baixa e gera um candle que muda basicamente essa tendência, anulando a tendência de baixa, ficando com a tendência indefinida. Mas me chama a atenção a questão de estar em tendência de alta no gráfico mensal, possibilidade de dar continuidade ao movimento de subida, lembrando o gráfico anual desse papel rompendo o máximo histórico, então é um ponto importante. Indo aqui para o gráfico semanal, temos o ativo dentro de 3 semanas aqui para cima e 3 semanas corrigindo, respeitando a média, ou seja, trazendo a expectativa de subida aqui do preço. Então ela gera um candle muito forte no gráfico diário, aumentando a probabilidade de poder ter algo para cima, de, por exemplo, poder vir a buscar uma região de 3,67 a 3,85, zona de resistência importante. Vai ser importante, logicamente, para a operação que ela supere os 13,36 máxima dessa semana, confirmando aí um fundo ascendente no gráfico semanal. Máxima dessa semana, que é basicamente a máxima do pregão de hoje, que é uma zona de resistência também aqui no gráfico diário, por volta de 13,34 a 13,44. Então, passando os dados da compra, 13,18 os dados dessa entrada, 12,62 stop da operação, 12,62 é abaixo da mínima deste candle, alocando 12% aqui do capital total, objetivo em 14,30 e com risco de 4,25%. O risco é o tamanho do stop dessa operação. Se depois desse forte candle de alta não ganhar força para cima, voltar aqui, fechar para baixo da média móvel de 13 períodos e na terça-feira gerar a perda da mínima deste candle, sairia dessa posição comprada em Detex 3. VVAR3, pancada para cima no pregão de hoje. Ontem tinha gerado uma baita oscilação, candle longo aqui para baixo, gerou aqui a formação de fundo, vai dando indício que pode mudar sua tendência aqui, que ainda é uma tendência de baixa, mas quando ela fecha aqui para cima desse patamar, eu até comentei isso ontem, fechamento para cima de 7,35,
é o que vai me chamar muito mais atenção para se buscar a operação na ponta compradora. E essa posição na ponta compradora, ela pode trazer aqui através de um gráfico de 60 minutos. Esse aqui é o gráfico de 60 minutos, correção no decorrer do próximo pregão ou nos próximos pregões, pode trazer a oportunidade de compra de fundo ascendente neste papel. O que é muito bom, logicamente, que eu vejo para mim, é porque o ativo está dentro da carteira perspectiva. Então, essa baita recuperação no ativo já gera no mês uma alta de 1,88%. Estava muito mal, né? Saiu notícia ruim, enfim, o papel reagiu aí bem. E está dentro daquele contexto, para quem já assistiu a análise especial desse papel, segue dentro do mesmo contexto, dentro do que eu já falei, inclusive na análise anterior, uma análise especial do ativo que mostra ali uma perspectiva mais favorável para esse papel no prazo maior. Seguindo então para EQTL3, também forte alta no ativo, alta forte aí de 2,12%, rompimento de topos anteriores. Para quem opera estratégia de rompimento com candle de força, aqui está um candle de força, o stop ficaria abaixo dessa mínima, tentando pegar a continuidade do movimento de subida nesse papel. Então, basicamente, uma retomada da tendência de alta, estava com a tendência mais indefinida, e aqui gera uma nova tendência de alta no gráfico diário dessa ação, a favor da tendência de alta de médio prazo e de longo prazo na EQTL3. Então, para quem está buscando uma compra de rompimento, essa aqui seria uma alternativa interessante. Voltou para baixo dessa mínima aqui, seria o stop da operação de uma compra de rompimento em EQTL3. E também aqui é ZTC3, que também faz um pivô de alta aqui no gráfico diário. Depois desse movimento para baixo, pivô de alta, mais um que pode trazer a chance de compra de rompimento, com stop abaixo da mínima do pregão de hoje e buscando aí pelo menos uma vez e meio o tamanho do stop dessa operação. Tanto a EQTL3 quanto aqui a EZTC3, alta de 7,13%. Outra também, assim como a EQTL3, a ZTC3 traz a possibilidade de se buscar compra através do retorno do preço no G60, tentando pegar aqui um fundo ascendente, também outra alternativa de compra para se trabalhar com stop um pouco mais curto. Então são ativos aí interessantes que eu destaco aqui nessa análise de fechamento, essa análise semanal, e com bons rompimentos aí para cima, sinalizações importantes, como é o caso, por exemplo, da Fleury, que gerou também um baita rompimento, fechou nos R$27, olha. Fechou com alta de 3,73%, ou seja, já atingiu o primeiro objetivo da operação. Então não sairia mais perdendo dessa operação a partir da próxima semana. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.